21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Que direito têm essas pessoas? Como a escola e a família e a sociedade podem ajudar? Síndrome de Down é o tema da entrevista de hoje. Eu sou Maria do Carmo Alvarenga e o Em Dia com a Educação está no ar. E eu tinha muito medo dele não ter um atendimento legal, dele não ter receptividade, dele não ser bem aceito. Eu aprendi a não ter mais esse medo. A gente pega a turma no início do ano e pensa, lá para agosto, o que será que já vai ter acontecido? Então, me tirou esse medo, trabalhar com o Pedro me tirou esse medo. E aí eu trouxe ele para cá, para 407, que realmente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, em termos de educação para o Pedro. Nunca consegui ver o Pedro como o menininho que tem síndrome de Down. Sempre procurei fazer com que ele tivesse a identidade dele, que ele é o Pedro, como qualquer outra criança. E procurei, assim, trabalhar com ele algumas atividades em grupo, principalmente agora nos primeiros dias, as atividades, ele pôde fazer as mesmas atividades que a turma. Em alguns momentos que eles estão já alfabetizados, a turma já está lendo e escrevendo, e o Pedro faz as atividadezinhas adequadas à faixa ao nível de desenvolvimento cognitivo dele. E desde o primeiro momento, como eu falei, ele se sentiu livre para se relacionar, para fazer amizade, e isso é visível. O que mais me surpreendeu nesses últimos dias foi ele já está identificando todas as letrinhas do nome dele, organizando o material, e quando ele foi organizar, ele viu a letrinha B e falou, tia, é o B do Beltrão. E ele, com toda a dificuldade de falar, ele soltou um Beltrão tão bem expresso, que todo mundo falou, olha. Então eu contei pro pai, assim, eu falei, olha, eu me arrepiei. O fato de você estar vendo o teu filho se desenvolver, tá vendo seu filho crescer, isso muda toda a sua vida, né? Você começa a ter perspectiva de outras coisas, começa a enxergar algumas coisas que de repente você não está enxergando muito bem, você começa a ver as possibilidades que ele está começando a ter. Cada avançozinho a gente se emociona. Embora, assim, às vezes tem um avanço, tem um regresso, um avanço, um regresso, mas no final do ano o saldo é sempre positivo. Se tem uma coisa que ele depende realmente da gente, é isso, de que a gente acredite nele. Hoje eu converso com Lourdes Lima, vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Lourdes, é um prazer recebê-la em nosso programa. Um prazer meu. Dia Internacional da Síndrome de Down. Como essa data é comemorada, Lourdes? Bom, nós começamos a comemorar essa data a partir de 2006. E assim, esse ano, além do Dia, né, Internacional da Síndrome de Down, estamos comemorando o 50º da descoberta da trissomia do cromossomo 21. Então, assim, em todo o Brasil, né, a federação está organizando eventos, né, em todas as cidades, onde as pessoas com síndrome de Down possam ser colocadas de uma forma bacana, né, mostrando para as pessoas, ensinando sobre o não preconceito, né, mostrando a capacidade que essas pessoas têm, né, de se destacarem na sociedade. Vai ser muito interessante. Isso é importante. O que é a síndrome de Down? Bom, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica, né, que pode ocorrer em qualquer situação, em qualquer família, né, em qualquer raça. Então, assim, essa alteração cromossômica é detectada através de um exame chamado cariótipo, né, que após o nascimento da criança, quando é detectado que a criança é um pouquinho mais molinha, ela tem algumas características, a gente faz um exame chamado cariótipo. E a gente detecta, né, a síndrome de Down através desse exame. Todas as famílias, as crianças quando nascem fazem esse exame ou é opcional para a família? Bom, é indicado que essas crianças sejam submetidas a esses exames para ser diagnosticado com veracidade a síndrome. Né? É através desse exame que é sabido. Algumas famílias, obviamente, que não podem fazer o exame, às vezes não levam em consideração, mas o ideal é que façam esse exame para ser diagnosticado. Lourdes, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência. Como foi descobrir que tinha um filho síndrome de Down?
Bom, como a gente já havia começado antes, eu fiquei grávida aos 43 anos, né? E foi detectado algumas alterações durante a gravidez nos exames que eu fiz. Então já havia uma expectativa de que meu bebê nascesse com alguma alteração, né? Não sabia qual, mas já havia essa possibilidade. E foi para o parto com essa expectativa, não é? E quando a minha filha nasceu, devido a essa expectativa que era muito ruim, quando ela nasceu e que eu virei para a pediatra que a pegou e perguntei para ela se ela tinha algum tipo de deficiência, porque a princípio eu não via nada, era um bebê perfeito, enfim. E ela me disse que ela tinha sinais de síndrome de Down, mas que aquilo era preciso fazermos exames e tal, e que nada estava fechado. E naquele momento, a princípio, as pessoas se assustam um pouco porque eu digo que eu fico feliz, né? Que eu fiquei feliz. Sua expectativa era, né? Isso, a minha expectativa era muito ruim, né? Então, havia diagnósticos horríveis. Então, assim, a síndrome de Down foi uma serenidade para o meu coração, para falar a verdade. Então, graças a Deus, não passei por aquele período do luto, né? Eu fui à luta. Eu não perdi tempo no luto. Eu fui à luta. Foi atrás. Eu fui à luta né? porque eu me deparei que eu sabia que eu tinha um bebê especial e que eu precisava conhecer, né? Eu precisava me inteirar do que estava acontecendo com aquele bebê. Como é que eu ia cuidar daquele bebê? Então eu fui para a internet, eu fui pesquisar, fui procurar grupo de ajuda, pessoas que conheciam, pessoas que já estavam passando pela mesma situação. E me deparei com uma preocupação grave. Eu descobri que as crianças com síndrome de Down tinham um índice altíssimo de cardiopatia, que nasciam com cardiopatia. E aquilo sim me chocou um pouco, né? A síndrome de Down ficou muito para trás. Agora, a criança pode ter uma vida normal? Tranquilamente normal, né? A minha filha tem 3 anos de idade, ela tem uma vida completamente normal. Tranquilamente, não existe nada que impeça. Obviamente, gente, a gente tem que levar em consideração que algumas crianças vêm com alguns comprometimentos maiores, né? Não só a síndrome de Down, com algum outro comprometimento, que isso deve ser levado em consideração, deve ser levado ao médico, um especialista que vai encaminhar essa criança e que ela pode ter uma vida completamente normal.